Vamos a Êxodo, capítulo 1. Nós vamos continuar uma série de mensagens meio panorâmicas sobre Êxodo, como fizemos com Gênesis. E já tivemos a primeira desta série e agora é a segunda. Eu coloquei o título da pregação, vocês vão ver melhor lá na frente. Não deixe o pecado dar cria. No caso aqui será o pecado de Faraó, mas faremos uma aplicação para nós. Lembrando que o plano do Faraó, aquele plano de perseguir os judeus para evitar que eles crescessem no ritmo que estavam crescendo e ficassem muito fortes e ajudassem algum inimigo dos egípcios que viessem atacar o povo egípcio e depois fugir de lá. Então o Faraó tentou evitar isto, mostrando até uma certa incoerência. Ele não queria que o povo crescesse, nem queria que o povo fosse embora, e então traçou um plano em 4 fases. Não que originalmente ele tinha essas 4 fases na cabeça, mas foi aumentando. A primeira foi o trabalho forçado. Aqui ele submeteu os judeus, que estavam crescendo num ritmo alarmante para eles, egípcios, e de uma maneira miraculosa, aumentando de maneira muito alta a taxa, a ponto de preocupar o rei lá. Trabalho forçado, não funcionou. Escravidão total, segunda parte, já falamos nisso, não funcionou. Então hoje vamos ver a terceira e a quarta parte. Êxodo capítulo 1, versículo 15. Êxodo capítulo 1, versículo 15, nós já tínhamos lido na semana passada até o 16. Então, novamente, o rei do Egito, essa é a terceira fase do plano para perseguir e enfraquecer os judeus no Egito. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a aprender para nós hoje de algo que aconteceu 3.500 anos atrás, mais ou menos. Nos ajuda a aprender a filtrar das Escrituras os princípios, deixando de lado aquela ideia de que porque é muito antigo, pouco mudou muito a cultura e tudo mais, que pouco temos a aprender e muito menos a aplicar. Não é absolutamente assim, pois nos ajuda nisso, sem ao mesmo tempo forçar aplicações e forçar situações. Dá-nos sabedoria e fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Então, nessa terceira fase, as parteiras deveriam matar os bebês masculinos que nascessem. E ficamos hoje, então, de ver como elas reagiram e o que foi que aconteceu. Antes de tudo, na base, agora desta fase do plano, foi um aprofundamento muito grande no grau de perseguição e de malignidade do Faraó. Pareceu uma coisa pequena, mas não é não. Por quê? Porque na base agora desta fase, dessa ideia, estava o extermínio do povo judeu. O desaparecimento, melhor dizendo, do povo judeu. Extermínio, sim, dos homens que viessem a nascer. Não das mulheres. Só que as mulheres judias iriam se tornar concubinas dos egípcios.
Então, numa geração, o povo judeu iria se diluir e desaparecer, sem matar os que já estavam vivos, apenas matando os homens, os bebês masculinos que iriam nascer, mata dali para frente, e ia crescer uma geração só de mulheres, que iriam ser dadas aos egípcios, e os homens iam morrendo, judeus, e o povo judeu não ia ser renovado, era o fim do povo judeu. É impressionante a sutileza do diabo aqui, que aliás, desde que Deus prometeu lá em Gênesis 3:15, no chamado proto-evangelho, quando ele disse que viria um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, do próprio Satanás, Satanás ficou ativo, querendo destruir a possibilidade dessa semente vir. Então, aqui no Egito, se o povo desaparecesse, como é que viria o descendente da mulher, que obviamente vinha do povo judeu, a fazer isto? Falando de Amã, eu não vou contar a história porque é um pouco comprida, mas lá no ano 480 a.C., no tempo de Ester, no rei Medopérsia, Assuero tinha um amigo chamado Amã, e esse homem bolou um plano, que eu não vou detalhar, para destruir totalmente o povo judeu, fez o rei amigo dele assinar um decreto. Depois foi descoberto a trama e tudo se voltou contra Amã. A história é interessantíssima, um suspense enorme. Se você nunca leu o livro de Ester, corra para ler, porque não sabe o que está perdendo. Muito interessante. O fato é que ali ia ser a destruição pura e simples do povo judeu. Herodes mandando matar as crianças, querendo eliminar ali diretamente já mesmo o bebê nascido. Mas todos os planos do diabo têm sido frustrados. A semente da mulher, Jesus Cristo, da linhagem de Abraão, já veio e já venceu Satanás na cruz. Interessante é que, mesmo assim, Satanás tentou e tenta destruir o povo judeu através de perseguições ao longo da história. Basta ler sobre a trajetória, a história do povo judeu. É impressionante a quantidade de perseguições enormes que surgiram ao longo da história, culminando, obviamente, com o Holocausto de Hitler, que realmente queria destruir o povo judeu totalmente. E fez um estrago muito grande no percentual de judeus vivos, quando ele matou em torno de 6 milhões de judeus. E antes de Cristo voltar, haverá nova tentativa do diabo, quando grande parte dos judeus será morta. Na época da tribulação, já no final daquele período, antes de Cristo voltar. A volta de Cristo, inclusive, vai livrar os judeus da destruição total. Não vamos ver isso aqui, estou apenas falando de uma maneira bem por cima. Com Cristo, então, no reino, por 1000 anos, Satanás preso, os judeus irão florescer de uma maneira nunca vista e se tornarão o povo mais poderoso do mundo. Então, não adianta se rebelar contra os planos de Deus. Satanás tentou de todo jeito, de várias formas, e não conseguiu. Fica uma lição para os que não têm Cristo. Ou se amolda aos planos de Deus, ao que Deus já avisou que vai fazer, ou se amolda ou é atropelado pelos planos de Deus. Não se brinca com Deus. E para nós crentes, o tipo de uma lembrança, de uma convicção que faz bem vir de vez em quando à mente é: fiz as pazes com esse Deus, em cujas mãos é terrível cair.
quando ele está irado. Deus não é um inimigo para se ter contra si. O pior inimigo que alguém poderá imaginar ter. E quem não tem Cristo é inimigo de Deus. Está claro nas Escrituras. Então, além de comemorar a salvação, que o crente deve intimamente dentro da sua alma, se lembrando e vibrando e ficando alegre porque é salvo, isso é bom, claro. Mas de vez em quando pense no outro lado da mesma moeda. Eu escapei da ira de Deus, da ira do próprio Cristo. A Bíblia chama da ira do Cordeiro. Escapei, fiz as pazes com Deus, estou em paz. E isso é algo que os crentes levam para o leito de morte. E é por isso que a gente vê testemunhos belíssimos de crente morrendo e sorrindo, porque sabem que não vão enfrentar um Deus irado, vão ser acolhidos pelo seu Pai celeste. Que contraste, gente! E isso deve servir de ânimo para valer no dia a dia do crente, numa época dessa tão cheia de ansiedade e tudo mais. Então, voltando. E as parteiras fizeram o quê? A ordem foi difícil. Há quem pense que as parteiras eram hebreias, elas mesmas eram do povo, aqui inclusive falar parteiras hebreias, mas não se sabe se eram parteiras que serviam ao povo hebreu e se elas próprias eram egípcias. Alguns acham que sim, outros acham que não, mas não tem grande importância. O fato é que, dos versículos 17 a 21, nós lemos: as parteiras, porém, uma ordem dessa, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. É coragem. Você desobedecer hoje um senador, um presidente, ainda mais nas épocas de hoje, é coisa fácil. Às vezes até nada. Mas você desobedecer um faraó daquele, numa ordem tão explícita daquela, era morte praticamente certa. Praticamente certa. Se fosse descoberta. E elas foram. Não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. O rei soube. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? E deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, porque o próximo versículo seria assim: e o rei mandou decapitar as duas. O rei mandou queimar as duas, como a gente vê muitas vezes, com casa, com marido, com filho, com animais, e fez um monturo, um monte de pedra em cima, botou pedra por cima, de ver isso. Então é o que se esperava ver. O rei mandou pulverizar as parteiras. Não falou nem no rei. Viram? Quando Deus quer humilhar, Ele humilha. Ele humilhou o Faraó aqui. A gente nem percebe que aqui tem uma humilhação grande a Faraó. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Não só viveram, mas ainda reproduziram e cresceram com família. Não sei se já eram solteiros, já eram casados, não sei. Aqui é uma resposta para quem fica assim: ai, morreram de quê? A pobre das parteiras, porque é claro que morreram, isso aí ninguém discute. Desobedecer de maneira tão flagrante, na cara, como se diz, o poderoso Faraó, morreram de quê? E se não tivesse escrito isso aqui, mesmo que não tendo explicitado, a gente não teria dúvida. Bom, que elas morreram, ninguém sabe de quê, mas é óbvio. Aí vem e diz: Deus fez bem as parteiras.
Deus multiplicou a geração das parteiras. Aí se pergunta, sim, mas e Faraó? Mas Faraó, você não está entendendo que Deus resolveu fazer bem as parteiras? Interessa saber o que aconteceu com Faraó? O que aconteceu na cabeça dele? Não, é porque Faraó, naquele dia, era dia de aniversário da mãe dele. Aí ele estava muito feliz. Aí resolveu. Não, é porque pode explicar. E é que os historiadores, que não confiam nas Escrituras, adoram fazer. É dar um motivo para justificar uma coisa inusitada como esta. Mas a Bíblia não está nem aí para justificar uma coisa quando Deus quer fazer algo. Então Deus gostou da fidelidade das parteiras, da coragem, da ousadia, e resolveu honrá-las. Ponto. Faraó não interessa. Meu irmão, haja assim na sua vida. Se preocupe com as coisas ao redor. Se Deus está sendo agradado por você, agrade a Deus. Não, mas se eu agradar a Deus aqui, eu vou fazer isso, eu vou cair na ira do chefe, ou na ira do marido, ou na ira disso aqui, ou aquilo mais. Peraí. Agrade a Deus. O que Ele quiser fazer com você, Ele vai fazer. Ou lhe ajudando, ou permitindo um sofrimento, permitindo uma perseguição, permitindo uma morte. Sim, não deixa de ser ajuda. Mas não tema homens. Essa é uma lição fantástica. Interessante. Mas espera aí, mas a Bíblia manda obedecer às autoridades. E elas desobedeceram a Deus. Essa é fácil. Porque há um princípio nas Escrituras, inclusive Pedro falou de uma maneira claríssima quanto a esse princípio: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, este princípio, de fato, é para obedecer às autoridades, dentro de certos limites. Sim, tem esse princípio e tal. Mas esse princípio perde para um maior. Quando obedecer uma autoridade confronta obedecer a Deus, não pense duas vezes, obedeça a Deus. Pronto. Então, as parteiras agiram corretamente. Aí alguns outros levantam a hipótese assim, e Deus abençoou a mentira delas, elas mentiram. Bom, tudo indica que elas mentiram, porque tudo bem que se as mulheres hebreias eram vigorosas e davam à luz de uma maneira mais rápida e com mais facilidade do que as egípcias, e se estatisticamente o tempo do parto das mulheres judias era menor e tal, podia até ser, então podia ter uma parte de verdade nisto, sim. Mas todas as vezes, sem exceção, que as parteiras chegaram lá, já tinha nascido o menino toda vez. Então é muitíssimo provável que não foi não. Além do mais, está escrito que elas temeram a Deus. Então foi uma coisa proposital delas. Mentiram? Parece que sim. Tudo indica que sim mesmo. Então Deus abençoou a mentira? Eu não diria, eu diria que Deus abençoou as parteiras. Mas as parteiras mentiram, certo? E as mesmas parteiras que mentiram, temeram a Deus e foram extremamente corajosas e ousadas na fé. Isso é que Deus premiou. Não a mentira. Aí estavam enroladas aí a mentira com a obediência. Então Deus, na sua misericórdia, na sua soberania, resolveu abençoar riquissimamente aquelas mulheres, não somente com a não morte, mas até com o fato de elas terem procriado mais ainda. Então eu diria, Deus as abençoou apesar da mentira. É isso. Mas Deus não gosta de pecado. Não gosta de pecado. Eu sei que Ele não gosta. É um princípio, sim. E nunca pense que Deus abençoa o pecado. Mas pela sua misericórdia, sua soberania, Ele às vezes abençoa o pecador, apesar do pecado. E vai ter situações, aqui eu vou dizer algo muito arriscado, eu acho que com 10 anos de pregador eu não teria coragem não, mas hoje
quase 40, eu acho que eu tenho. Eu não estou muito certo se perguntassem a Deus, e aquele pecado das parteiras, que elas mentiram para o faraó, eu não me admiraria muito se Deus dissesse, que pecado? Eu estou arriscando aqui uma coisa, eu sei que estou, mas se eu não transmitir para vocês as coisas que eu vou aprendendo ao longo da minha caminhada com Deus e com as coisas das Escrituras, está bom de me aposentar. Então, acho que faz parte do pregador transmitir isto, avisando o cuidado que ele está tendo, e certamente os mais maduros vão entender isto aqui, os menos maduros talvez até se escandalizem um pouco. A palavra escandalizar é muito forte, talvez se surpreenda um pouco, mas as parteiras mentiram e o pastor acha que Deus pode nem ter enxergado pecado ali. Pode, na minha concepção. Isso é com Deus. Isso é com Deus. Então, eita, aqui se eu começar a falar disso aqui, vai longe. Esse negócio de é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, eu tenho dito... Aqui e acolá eu tenho pingado nesse assunto aí. Não se preocupe muito em ser pecado ou não ser pecado, de uma maneira sim ou não, sim ou não. Um teste rápido, como é que risca? Na minha época era risca, né? Sim ou não, hein? Objetivo, coisa assim. Pessoas têm chegado a mim, eu tenho dito isto, pastor, isso é pecado? Eu digo, não sei, vamos conversar. Então, vamos continuar. Se você entender que eu estou aqui sugerindo que você peque, liberando total para você pecar, e que tem pecado aí que Deus fecha os olhos, e que isso ou que aquilo é por sua responsabilidade. Pegue a pregação, vai estar gravada, ouça 10 vezes, aí depois venha conversar comigo, que terei muito prazer em explicar. Mas não estou aqui querendo jogar ninguém para o rumo do pecado de uma maneira irresponsável, e como se Deus fizesse pouca coisa sobre o pecado. Deus matou o filho dele. Deus matou o filho dele, agradou a Deus moê-lo, e ele gritando lá, por que me desamparaste? Algo absolutamente sofrido ao coração de Deus Pai, ao coração de Deus Filho, muito sofrido, muito duro, muito difícil. Então quem disser que Deus faz vista grossa ao pecado, ou não liga muito para pecado, ou coisa assim, está dizendo algo completamente contrário às Escrituras, e sendo, eu diria até blasfemo contra Deus, ok? Mas falar de situações específicas, particulares, de pessoas tementes a Deus, fiéis a Deus e muito corajosas ao exercerem fé em Deus, e que a circunstância da vida as levou a um impasse, num contexto desse, eu deixaria Deus responder se ele viu o pecado ou não. Voltando, o povo continuou crescendo. O faraó olhou assim, isso não tem jeito não, esse povo não para de crescer, o que está faltando? Estava faltando o versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, ele mudou a ordem para as parteiras. Aqui fala o nome de duas, provavelmente eram mais, duas é que foram nomeadas aqui, podia até ser bem mais, mas um grupo muito reduzido de pessoas, as parteiras dos judeus, ordenou a todo o povo, e vou dizer mais, parece que o próprio povo judeu estava incluído na ordem. O tempo é meu inimigo aqui, então eu não vou ler lá, mas dá a entender, Estevão, não vai abrir lá, em Atos 7, depois você veja lá no site a passagem, você lê direitinho se quiser. Atos 7, 19 e Hebreus 11, 23, essas duas passagens dão a entender que a ordem incluiu o próprio povo judeu. Matem os seus próprios filhos, se eles nascerem homens. E quanto ao povo egípcio,
todos estão autorizados, todos, autorizados não, ordenados a matar os meninos de sexo masculino que nascessem dos judeus. Então vejam que o plano de Faraó foi aumentando em grau de malignidade, enfraquecimento e morte indireta, primeiro pelo trabalho forçado, depois pela escravidão total. Depois morte direta, mas discreta ainda, por meio das parteiras. E agora, finalmente, o morticínio aberto. Todo o povo mate. Duas observações. Os inimigos de Deus, quando não conseguem os objetivos de modo sutil, às vezes tiram a máscara e perseguem abertamente. Moradores de Sodoma com Ló, eram amigos de Ló, elegeram Ló uma autoridade da cidade, tanto que Ló ficava lá no portão junto com as autoridades, mas na hora que houve uma tensão, já preguei isso aqui, na menor indício de tensão entre Ló e os habitantes, foram violentíssimos contra Ló. Não eram amigos de Ló, coisa nenhuma. Os samaritanos com Zorobabel, hoje nós vamos ver, hoje à noite, coincidência, não foi planejado, mas vocês vão ver hoje à noite. Nós somos amigos e tal, e queremos ajudar vocês a fazer o templo. A Zorobabel não concordou, e vocês vão ver. Herodes, novamente citando Herodes, ele tentou sondar com os magos, discretamente, chamou os magos ali para conversar, onde é que vocês vão e tal, me dê notícia aí, qualquer coisa. Os magos escaparam das minhas mãos, matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Nos arredores de Belém, direto, tirou a máscara. E assim tem sido e continua sendo. Vamos falar um pouco disso hoje à noite, essa questão de separação, essa questão de ingenuidade em achar que é amigo em Cristo ou coisa desse tipo. O crente deve ser muito sagaz nessas coisas. Muitos que parecem amigos não são. E os planos muitas vezes são sutis, como começou mais ou menos sutil, Faraó, no fim, realmente resultou num genocídio, ou numa tentativa de genocídio. Não houve, não aconteceu, mas muita gente deve ter morrido, de fato, muitos bebês judeus. E, segunda e última observação, tudo começou com um sentimento ruim do Faraó pelos judeus. Sentimento ruim. Ele olhou, não gostou deles estarem crescendo demais, estão ficando muito fortes. Não estou gostando disto. Daí nasceu um plano. Vou aumentar o trabalho sobre eles. Depois outro maior. Eu vou escravizá-los mesmo de uma maneira aberta. Depois outro e outro. Como se um mal fosse puxando um outro. E o novo, maior do que o anterior, que era maior do que o anterior, numa sequência, no que se chamaria de uma escalada, uma sequência crescente. E, de fato, assim acontece com a sua carne, com a minha carne, com as nossas paixões. Cuidado com sentimentos maliciosos que nascem no seu coração, por menores que sejam. Eu sei que você não vai começar nenhum plano tentando submeter um povo inteiro a trabalho forçado sob as suas ordens, como o Faraó. Mas um pequenino mau propósito no seu coração, um mau pensamento, uma ideia enviesada, torta, ruim, pode crescer, e crescer, e crescer, e se tornar um monstro, difícil de até mesmo você próprio controlar. Há um dito, tem ditos populares que não tem nada a ver com a realidade, ou até mesmo com as escrituras, mas tem outros que são fantásticos. Não vou chegar ao ponto de dizer, se não tem na Bíblia, bota, como uma vez um crente citou, era hora de falar de versículo. Quem souber versículo de cor, levanta e diz. Aí um levantou, outro levantou, aí o irmãozinho levantou e disse, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aí o pastor disse, não, mas isso não está na Bíblia, não. Está não? Pô, devia estar, bote.
eu não vou chegar a esse ponto. Mas tem um ditado que diz, e vocês devem saber, esse é fantástico: dou um boi para não entrar numa briga. Querem completar? Dou uma boiada para não sair. O que quer dizer isto? A carne não vai permitir, ela vai tomar conta de mim. Eu não quero briga, eu dou um boi inteiro para não brigar. Ele não quer brigar, ele tem noção de que briga não é coisa boa, de que isso pode não dar certo. Ele não quer, ele paga, não é só que ele vai embora e dá as costas para o inimigo em potencial, não. Ele paga um boi para não entrar numa briga. Mas ele diz: quando eu entrar, sai de perto, porque eu perco a minha boiada toda, eu quebro, dou minhas vaquinhas todinhas para não sair. Por quê? Porque eu não vou me controlar mais, eu vou ser dominado pela raiva, pela ira, pelo sentimento de vingança, pelo ódio. Eu não vou mais me controlar, eu sei disto. Esse ditado significa isso. Dá até vontade de dizer, bota, né? Porque é fantástico o que quer dizer isso aqui. Não há limites para satisfazer o mal. Então aquela raiva, ela tem que ser satisfeita. Aí ele faz o mal, o inimigo faz um mal maior, e agora eu quero é maior, e vou destruir, vou matar, e vou tocar fogo, e vou isso. Não tem limite mais. É por isso que se ouve aqui e acolá, rapaz, um cidadão normal, acaba respeitado na sociedade comum. Você soube? Não. Bateu o carro, discutiram, houve na aldeota, houve isso aí, usando atrás, enfiou a chave de fenda na cabeça do outro. Uma chave de fenda na cabeça do outro. Era um pai de família, um cidadão normal. Ficou louco, completamente louco, com a discussão, com o que o outro deve ter dito para ele e tudo, e matou de uma forma brutal, que até um assassino pensaria duas vezes, pela forma. É por isso, falta de domínio próprio, porque vai crescendo. Quer ver? Aborto é proibido pelas Escrituras, assim eu vejo claramente. Tem um aborto que é permitido pela Bíblia. Esse pastor hoje está ousado. Segunda vez. Aborto de maus pensamentos. Pode abortar à vontade, não precisa nem ser mulher para isso. Aborte seus maus pensamentos, sufoque-os. E isso vem pelo fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Peça a Deus: Senhor, me dá poder para matar os meus maus sentimentos, antes deles nascerem e se tornarem maus hábitos, ou a má obra. Enquanto é um mau sentimento, ele está aqui dentro, mas quando ele passa daqui, ele vai prejudicar pessoas de uma maneira brutal, muitas vezes. O sentimento começou no coração de Faraó e foi para frente, e para frente, e para frente, e vocês viram a escalada. Não pense que você está livre de coisas brutais, criminosas. Nós todos, mesmo crentes em Jesus Cristo, se não seguirmos o caminho que a Bíblia traça, de ter comunhão com Cristo através do Espírito Santo, de orar, pedir ajuda, pedir fruto do Espírito, pedir domínio próprio, pedir muitas coisas que o Espírito nos transmite, o rumo está aí. Então, dificilmente um crente que vai por este caminho vai cometer uma atrocidade qualquer, porque enlouqueceu. Pode até acontecer, mas fica muito mais difícil. Mas um crente que não está ligando muito para esse tipo de cuidado e deixa extravasar com facilidade e não está preocupado com seu domínio próprio, cuidado. Muito cuidado. Estava então preparado o palco para a entrada do grande Moisés, servo de Deus em cena. Veremos na próxima pregação. Deus nos ajude com todos essas lições da palavra dele. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos encha do Teu fruto, do fruto do Teu Espírito, do fruto de Cristo, do fruto de Deus, e especialmente dentro do nosso contexto, o domínio próprio, para que matemos os sentimentos, os pensamentos ruins, antes que eles nasçam e se tornem más obras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos, Ele que nunca pecou. Amém.